E aí, rapaziada, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Vamos lá ver o seguinte: eu amanheci agora e tive a notícia de que o Felipe Luiz já não é mais treinador da equipe do Flamengo, né? Nós estamos falando de um cara que é um treinador jovem, assim como o Rogério Ceni. Claro que o Rogério Ceni tem muito mais experiência, né? Eu aqui, se eu assim, eu poderia dizer assim: o Rogério Ceni tem mais experiência como jogador, teve, né? Mais experiência como jogador do que o Felipe Luiz e também como treinador. Mas eu acho que como jogador não seria justa essa comparação, porque eu não lembro aqui os títulos que o Felipe Luiz conquistou, né? Apesar de que, como jogador, né, gente? Apesar de que na Europa ele jogou, o que eu me lembro, ele jogou muitos anos no Atlético de Madrid. E aí você sabe, né? Lá na Espanha tem Real Madrid e Barcelona, o Atlético de Madrid vem bem atrás, né? Eu acredito, de certeza absoluta, que como jogador de futebol, o Felipe Luiz não tem os títulos que o Rogério Ceni teve, né? Ou pelo menos em quantidade não, porque o Rogério foi campeão do mundo com seleção, campeão do mundo com São Paulo, ganhou Libertadores, enfim, por aí vai, né? Então o que é que acontece? Talvez o Rogério tenha tido uma carreira como jogador de futebol mais vitoriosa, no sentido de ganhar títulos importantes, e como treinador, aí eu não sei, né? Porque o Rogério ganhou o Campeonato Brasileiro com a equipe do Flamengo, não é? Ganhou Copa do Nordeste com a equipe do Bahia, ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro com Fortaleza, ganhou também campeonatos estaduais, né? Seja de Fortaleza, da Bahia e do Rio de Janeiro também, se não me engano. Enfim, ainda tem um currículo um pouco modesto, o Rogério, de títulos, né, como treinador de futebol, apesar de que o Rogério já treinou São Paulo, já treinou o Cruzeiro, já treinou o Flamengo, já treinou Fortaleza, está treinando o Bahia, né? Então podemos dizer que até o momento esses 5 clubes foram clubes grandes do futebol brasileiro, principalmente o Fortaleza, que supostamente seria o menor, mas ele pegou o Fortaleza numa crescente, né? Digamos assim, numa época que o Fortaleza não era aquele Fortaleza de Série C, né, gente? Era um Fortaleza já Série B e primeira divisão, né? Então, o que é que acontece? O Rogério ainda está no cargo do Bahia, como treinador. Muitos torcedores do Bahia pedem a saída do Rogério, né? E eu acho que pedem até com razão. Você veja que, por muito menos, o Felipe Luiz saiu do comando técnico do Flamengo. E nós estamos falando de um treinador que hoje, atualmente, é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. Será que se fosse Rogério Ceni? Eu vou dar um exemplo. Digamos que o Bahia hoje é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. Aí o Bahia de Rogério Ceni perde a Supercopa para o Corinthians e perde a Recopa para o Lanús. Será que Rogério Ceni seria demitido do Bahia? Eu acho muito difícil. Por dois motivos. Primeiro, o Grupo City não demitiria, seguraria o cara, ok? Primeiro, o Grupo City seguraria. Segundo, eu acho que a torcida não iria pedir a cabeça do Rogério Ceni, não iria pedir a demissão do Rogério Ceni, porque afinal de contas, ele foi o treinador campeão brasileiro ano passado com o Bahia, campeão da Libertadores. Como é que eu vou pedir a saída desse cara só porque o cara perdeu 2 Copas? Porque a gente sabe que a Supercopa é o campeão da Libertadores, aliás, desculpa, a Supercopa é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. E a Recopa é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Então, para você chegar numa Supercopa e numa Recopa, você tem que ter ganho uma Copa do Brasil ou um Campeonato Brasileiro, você tem que ter ganho a Sul-Americana ou a Libertadores, que foi o que aconteceu com a equipe do Flamengo. Venceu um brasileiro e venceu a Libertadores para poder chegar na Supercopa e na Recopa. Mas mesmo assim, a torcida do Flamengo pediu a queda, pediu a saída do Felipe Luiz, que teve aí um campeonato estadual, um começo de campeonato estadual muito ruim com o Flamengo também. Se cogitava o Flamengo sendo rebaixado para a segunda divisão estadual. Puro blá blá blá. Porque o Flamengo começou a jogar bola e agora o Flamengo está na final do Campeonato Carioca, né? O Flamengo está na final. A verdade é que se o Felipe Luiz continuasse como treinador do Flamengo, pelo menos até a final do Campeonato Carioca, ele poderia conquistar mais um título na sua carreira de campeão estadual, não é? E aí, se não me engano, vai ser contra o Fluminense a final, tá? Em São Paulo vai ser Palmeiras e Novo Horizontino, e no Rio de Janeiro vai dar o Fla-Flu, né? Então o que é que acontece? Será que isso fica de exemplo para todos nós nordestinos? Será que nós nordestinos passamos pano demais para determinado jogador, passamos pano demais para determinado técnico, porque esse jogador ajudou a entregar um título XPTO e esse técnico a mesma coisa? Será que nós nordestinos não somos carentes, muito carentes nesse sentido?
Do tipo, não, o cara foi campeão brasileiro com o Bahia, por exemplo, né? O cara foi campeão brasileiro com o Bahia. Não, ó, tem que passar pano em tudo que ele fizer de errado. Enfim, eu acho que não é bem por aí não, viu, gente? Tudo bem que o modelo do Flamengo é um modelo mais ou menos associativo, né? Não tem um Grupo City por trás. Porque o Grupo City segurou Renato Paiva até onde deu. Renato Paiva foi que pediu para sair, né? Renato Paiva foi que pediu para sair. Talvez aquele orgulho português do Paiva, né? Aí vê aquele desenho, aquele cartaz que fizeram dele, de Paiva, com orelha de burro, nariz de burro. O cara deve ter ficado pé da vida e, ó, pediu para sair do Bahia, né? Por quê? Porque os treinadores de futebol têm mercado, né? Renato Paiva pediu para sair do Bahia, se não me engano foi treinar um clube mexicano, depois acabou indo pro Botafogo. Renato Paiva foi o treinador, olha que surreal. Renato Paiva foi o treinador do Botafogo no Mundial de Clubes ano passado, gente. Uma das competições mais importantes que existe a nível de clubes no nosso planeta. Eu sei que é uma competição recente, né, esse novo Mundial, mas, querendo ou não, é uma competição importantíssima. Inclusive, o Flamengo do Felipe Luiz já está classificado. O Flamengo foi a primeira equipe sul-americana a já estar classificada para o Mundial de Clubes de 2029. Então, o trabalho do Felipe Luiz não foi um trabalho ruim. O Flamengo, nesse momento, no Campeonato Brasileiro, não está ali nas cabeças, mas o campeonato começou agora, tem 4, 5 rodadas, não é? E a gente sabe que também não dá para o Flamengo ganhar tudo todo ano. Tudo bem que a diretoria do Flamengo, o Flamengo briga para ganhar tudo todos os anos, mas não dá para ganhar tudo todos os anos. Vai chegar um momento que o Flamengo não vai ser campeão brasileiro, porque o campeão brasileiro vai ser o Cruzeiro, vai ser o Palmeiras novamente, sei lá, o São Paulo volta a ser campeão, quem sabe o Bahia volta a ser campeão também. Mas veja como são as mentalidades, né? A torcida do Flamengo pediu a saída do Felipe Luiz, a diretoria viu que... E outra, o Flamengo ontem venceu o Madureira, se não me engano foi o Madureira por 8-0, gente. Qual é o treinador? Veja bem, qual é o treinador que perde o cargo, o seu trabalho, por ter vencido outro clube por 8-0, rapaziada? Surreal, né? Mas veja como são as coisas, né? Se fosse no Bahia, Rogério Ceni teria demitido? Duvido. Se fosse no Sport, também não. Fortaleza também não, porque o Fortaleza seguraram o Vojvoda até onde deu. Isso só mostra, gente, como nós somos carentes de grandes campanhas a nível nacional. Isso só mostra como nós, nordestinos, a gente não ganha nada. Porque a gente se contenta com o G7, a gente se contenta com o G8, a gente se contenta com uma participação na Libertadores, a gente se contenta com muita coisa pequena, muita coisa pequena. Rogério Ceni já era para sair do Bahia. Porque Rogério Ceni, em 2 anos, fracassou miseravelmente nos torneios mais importantes que o Bahia jogou, que foram 2 Libertadores e uma Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro, eu até dou um desconto. É um campeonato difícil e tal. O Bahia ficou, um ano o Bahia ficou em 7º, outro ano o Bahia ficou em 8º. Dá pro gasto, entendeu? Mas na Libertadores, o ano passado o Bahia passou pela fase pré-Libertadores, chegou na fase de grupo, ficou em 3º e caiu para a Sul-Americana. Chegou na Sul-Americana, foi eliminado no primeiro jogo, que foi contra a equipe do América de Cali. Aí este ano, na pré-Libertadores, o Bahia perdeu para o O'Higgins, uma equipe, muito menor que o Bahia, gente. Essa equipe do O'Higgins, depois que eliminou o Bahia, no jogo seguinte pelo Campeonato Chileno, tomou 4 do Palestino. Tomou 4, estava 4-1 para o Palestino. No jogo seguinte, ou seja, na quarta-feira o O'Higgins eliminou o Bahia, no fim de semana tomou 4 pelo Campeonato Chileno. 4 do Palestino. E o Palestino o quê? É melhor que o Bahia? E o Palestino... Não, gente, no mínimo é o mesmo nível, pô. Entendeu? Então sim, eu acho que Rogério Ceni já... E além do mais, as entrevistas que Rogério tem dado ultimamente, né? Demonstrando um pouco menos paciente, né? Sendo um pouco irônico, aparentemente não acreditando que o Bahia pode surgir para voos maiores. Eu acho que, sinceramente, se Rogério Ceni, se o Bahia perder o campeonato estadual para o Vitória no próximo fim de semana, jogando na Fonte Nova, torcida única, eu acho que o Rogério Ceni tem que cair como treinador. Pelo menos essa é a minha opinião. Veja o exemplo aí do Felipe Luiz. E outra, Rogério Ceni não chegou ontem não, já são 3 anos no Bahia, gente. Rogério Ceni pegou o Bahia em setembro, se não me engano, de 2023. 24, 25, 26. São 2 anos e meio, pô. 2 anos e meio treinando a equipe do Bahia, tá? Enfim, você torcedor do Bahia, deixa aqui a tua opinião.
deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha aqui o vídeo do Nerd, compartilha. E se você chegou até o final desse vídeo, coloque aqui embaixo, escreva aqui embaixo, Felipe Luiz. Se você escrever Felipe Luiz no comentário, eu sei que você chegou até o final deste vídeo. Tchau, galera!